Juntos e passo a passo, vamos resolver uma prova de Excel que tem vários exercícios. Será que você consegue resolver cada um deles? É difícil, não é tão fácil de fazer assim não, hein? Tem coisa fácil, coisa difícil. Basicamente, a gente tem aqui uma tabelona com um monte de informação. Temos que fazer algumas fórmulas, criar umas colunas novas, fazer uns ajustes, puxar algumas informações aqui dessa aba, conectar com a outra tabela e fazer aqui algumas análises. A partir destes filtro que você clica no mês e vai filtrando ali as análises. Valor por mês, por região, etc, etc. Então vamos lá, pessoal. Aproveita, baixa essa planilha que eu vou deixar na descrição do vídeo e acompanha a resolução junto comigo. Faz junto comigo, baixa a planilha, faz comigo. E assim a gente vai, passo a passo, resolver essa prova de Excel, prova prática de Excel. E eu espero que assim te ajude bastante numa entrevista de emprego e também no seu aprendizado de Excel. Então vamos lá, começando agora. Vamos começar a resolver essa prova de Excel. E é muito importante prestar atenção no rodapé, porque no rodapé temos 4 informações, sendo informações, primeira aba, depois base, depois vendedores e depois análise dinâmica. Então, 4 abas diferentes, ou 4 planilhas, que é o nome técnico dessas abinhas que ficam aqui no Excel, tá bom? Mas se você quiser chamar de aba, tudo bem, porque muita gente também chama. Então, dá para entender. Prova prática de Excel, análise de vendas. Pessoal, análise de vendas. Ah, mas professor, eu não trabalho com vendas, eu trabalho com logística, com compras, com RH, com manutenção, com engenharia. Tudo bem, porém resolve essa prova aqui porque pode te ajudar muito, mesmo que você não trabalhe com vendas. O importante é a gente ir desenvolvendo as habilidades do Excel e também o raciocínio lógico. Depois você consegue aplicar essa análise que você fez, essas atividades, em outras áreas. Objetivo: você deverá analisar uma base de pedidos de uma loja online, criando cálculos, resumos, tabelas dinâmicas, gráficos e um mini dashboard. A prova deve ser desenvolvida no próprio arquivo de Excel, utilizando as bases fornecidas. Tudo bem. Até o momento só foi algum descritivo, né? Instruções da prova. 1. Organizar a base de pedidos. Na aba base, o que é base? Isso daqui, ó, base. Como é que eu sei? Porque ela estava falando, né? Na aba base. Então, a única aba que é chamada base é essa daqui de baixo. Transforme a base de pedidos em uma tabela do Excel. Beleza, primeira coisa. Depois, ajuste a formatação, datas no formato correto, valores no formato de moeda, porcentagem em porcentagem e quantidade em número inteiro. Tudo bem, então vamos fazer esses ajustes aqui. Começando com o primeiro, transformar a base de dados em uma tabela. O que é uma tabela no Excel, pessoal? Tabela é uma ferramenta do Excel e usar a tabela tem vários benefícios. Aqui, no caso, a questão só está pedindo para você fazer, mas tem vários benefícios que a gente pode ver ao decorrer do vídeo. Mas vamos lá, como é que eu transformo toda essa minha planilha em uma tabela? Para você fazer isso, eu gosto sempre de clicar na primeira célula, segurar e arrastar e selecionar toda a planilha até o final. Pronto. Feito isso, eu vou clicar aqui em cima, no inserir e então tabela. Vai abrir essa nova janelinha para você e é muito importante você marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos, porque realmente tem, ó, data do pedido, mês, número, cliente, etc. São os cabeçalhos, por isso que eu deixei marcado e clica no OK. Agora já temos uma tabela no Excel, pessoal. E por que a tabela é importante? Por que a questão está pedindo isso? Porque a tabela vai te ajudar muito na hora de fazer as análises, na hora de fazer alguma fórmula, na hora de inserir novas informações, até no dia a dia usar a tabela ajuda muito. Só tem benefício usar a tabela, tá bom? Ao invés de usar um intervalo normal. Então sempre que você puder, trabalhe com tabela. Bom, então o primeiro passo aqui a gente fez, certo? Transformei em tabela. Então você já conseguiu entender que a tabela é uma ferramenta do Excel. E para usá-la, seleciona tudo, inserir tabela. Pronto, isso é uma tabela. E depois, está pedindo para ajustar a formatação das colunas, sendo data no formato de data curta. Mas o que isso quer dizer? Bom, se a gente olhar essa base de dados, a gente consegue ver que na primeira coluna, supostamente está escrito data do pedido. Porém, não tem data nenhuma aqui dentro. Ó. Me diz aí, 46.034, que data que é essa? Não faço ideia, por quê? Nós estamos acostumados a usar datas usando dia, barra, mês, barra, ano. Exemplo, 1º de janeiro de 2027. Dia, barra, mês, barra, ano. Mas aqui não, aqui está tudo em forma numérica, em forma serial, que é o jeito correto de falar. Então como é que a gente corrige isso daqui? Quando a gente vem aqui no Excel, na página inicial, aqui na direita a gente encontra essa caixinha chamada geral, que tem uma setinha para baixo. Quando você clica aqui, você consegue escolher vários tipos de formato, como número, moeda, data,
hora, porcentagem, fração. E justamente aqui, ó, data abreviada, data curta. Tem data completa também. A diferença de uma data para outra é que uma mostra sábado, que é o dia da semana, mostra o mês escrito de forma extensa. Agora a data abreviada não, mostra a data como eu falei, dia, mês e ano. Se eu optar por essa opção, data abreviada, aquelas células que eu selecionei anteriormente, elas já ficam convertidas na forma correta, dia, mês e ano. Então eu consegui aplicar a formatação correta para essas células. Mas eu preciso fazer isso para toda a coluna. Como é que eu faço? Tenho que clicar, segurar e arrastar? Tudo bem, funciona. Mas uma forma mais rápida é você clicar aqui em cima, na coluna, para poder selecionar toda a coluna de uma vez só. E aí sim você vai na página inicial e troca geral por data abreviada. Aí, pessoal, resolvemos. Ó, agora está tudo com a formatação de data. Quando a gente volta nas informações, então resolvemos essa questão da data. E por que isso é importante? Porque quando você vai fazer uma análise no Excel, pode ser que você precise da data para analisar alguma coisa, para saber apenas as informações do mês de janeiro, apenas o que aconteceu do dia 15 ao dia 27, por exemplo. Mas agora, se você não tem datas, como é que você vai saber essas informações? Não tem como. Então, por isso que é muito importante a gente usar as informações corretas. Data é data, número é número, e assim vai. Pode parecer um pouco, nossa, professor, que óbvio essa informação, nossa, mas que simples. É, pessoal, mas na prática muita gente acaba esquecendo disso. E aí se mistura tudo, né? Se confunde e dá erro na hora de fazer qualquer coisa com o Excel. Valores financeiros no formato de moeda. Bom, vamos lá então, essa aqui é a outra etapa. Valor financeiro, vamos pensar. Data, beleza, data é data, mês tá certo, número do pedido, cliente, sul, região, né? Estado, vendedor. Aqui parece que tá tudo certo, hein? Categoria, nome, quantidade também. Preço unitário, opa, preço e custo. Isso daqui parece ser coisa financeira, né? Moeda, dinheiro. Então o que eu posso fazer? Clica na coluna que eu quero. E aqui em cima tem duas opções. Eu posso ou por aqui trocar a moeda, ou pela lista que a gente já usou antes, escolher moeda. E por que tem essa opção contábil, hein? Qual que é a diferença? Pessoal, vou ser sincero. A diferença é visual, é estética apenas. Porque na prática não muda nada na prática. Tô te falando. Olha só, aqui a gente está como contábil. Vou trocar para moeda. Mudou pouquinha coisa, né? O RS cifrão, ele estava aqui na esquerda, mas agora ele fica mais centralizado, pertinho do número. Só isso que mudou, o resto é a mesma coisa. Continua sendo dinheiro. Então você usa o que você prefere. Vou transformar o outro também para moeda. Pronto, é isso aí, ó. Agora tá certinho. Vamos voltar nas informações. Percentuais no formato de porcentagem, percentual. Porém, pelo que eu vi, não tem porcentagem nenhuma aqui, né, pessoal? Não tem, ó, não tem nada. Então talvez seja alguma coisa que no futuro vai ser adicionado e aí a gente fica esperto, né? Para usar porcentagem como porcentagem. E por fim, quantidades como número inteiro. Bom, isso a gente não fez, então vamos fazer. Número do pedido. Cuidado, isso daqui não é de fato número, quantidade. É só um texto descrevendo o código do pedido, o código. Não, é um número, porém é um número código, né? Não é um número para você usar numa soma. 1 mais 1 é igual a 2. Não, isso aqui não tem nada a ver. É como se daqui fosse o CPF, o RG, o documento daquela linha, né, de transação. Então isso não tem nada a ver com um número em si. Agora, a quantidade, sim, quantidade tem a ver. Então, quantidade são números. É a quantidade que vendeu de cada produto. Número. Então, sim, eu posso transformar. Ao invés de geral, usar número. E veja que ele até muda um pouquinho o formato, né? Bom, pessoal, então a gente conseguiu finalizar essa primeira etapa. Olha, foi fácil até agora, né? Vamos continuar, então, passo a passo? Porque eu acredito que mais aqui para o final vai ficando mais complicado. Criar tabela dinâmica, formatação, buscar informações, etc. Vamos lá. 2. Criar colunas calculadas. Aqui muita gente acaba ficando com dificuldade, tem medo de fazer alguma coisa errada. Não é difícil fazer fórmula no Excel. Se você aprende certinho, você consegue fazer. Então, vamos lá com calma, porque a gente vai conseguir resolver. Na tabela da aba base, crie as seguintes colunas. Receita bruta, custo total, lucro bruto e margem. Ó, então são 4 colunas que a gente tem que criar. Parece muito simples, né? Só criar a coluna nova, mas pode gerar dúvida. Por quê? Aonde que eu devo criar essa coluna? Será que eu devo colocá-la lá no final da tabela, no começo, no meio? E aí? Então eu vou te mostrar o que eu tenho de sugestão, tá bom? O que eu faria. Receita bruta, a primeira, vamos lá. Volto na base e eu vou lá à direita, na última coluna da tabela. Sim, eu sempre gosto de fazer isso, tá, pessoal? Porém,
Você também pode inserir coluna no meio da tabela, não tem problema. Só tem que tomar cuidado, porque se você já estiver fazendo alguma fórmula, pode ser que atrapalhe alguma coisa. Pode ser, não é obrigatório isso. Então, por isso que eu gosto de colocar coluna logo no final da tabela, quando vai adicionar coisas novas. Exemplo, a primeira coluna que está pedindo para a gente é uma coluna de receita bruta. Então, a tabela, olha o benefício dela. Você vai na última coluna, não é aqui no final, pessoal, não é aqui. É logo depois, na primeira coluna vazia, e você vai escrever o nome dessa coluna, receita, espaço, bruta, Enter. Automaticamente a tabela já cria para você uma nova coluna, para você poder usar como receita bruta, que foi o que a gente escreveu. E o legal é que também, na divisão de uma coluna com a outra, a gente pode clicar 2 vezes, rapidinho. 1, 2, para ajustar automaticamente o tamanho. Viu como é que é fácil colocar coluna nova na tabela? Vamos lá. Agora tem que colocar mais algumas colunas, como custo total, lucro bruto e margem. Vamos colocar tudo isso de uma vez. Custo total, lucro bruto e margem. Custo total, Enter. Lucro bruto, Enter. E margem e o símbolozinho de porcentagem, Enter. E agora clicando na divisão de uma coluna com a outra, conseguimos aumentar um pouquinho o tamanho de cada coluna. Pronto, pessoal, então já temos ali aquelas colunas novas que foram adicionadas na tabela. Por que uma pessoa no dia a dia, só para contexto, colocaria novas colunas numa tabela que já existe? Para que a pessoa ia fazer isso? Muitas vezes, pessoal, colunas novas são usadas e necessárias para que a gente possa fazer algum cálculo que ainda não existe. Como exemplo, aqui a gente tem os valores de venda de cada produto. Mais para frente você vai ver que vai pedir para você calcular o valor de comissão de cada vendedor. E aonde que você vai fazer esse cálculo? Dá para a gente fazer direto aqui mesmo nessa tabela. Então por isso que é interessante ter essas colunas no final, porque assim a gente consegue adicionar novas informações à tabela original. Ela fica uma tabela mais completa, com mais informações. Por isso que é interessante essa ideia de adicionar novas colunas. Então sim, é algo que faz sentido. Agora, depois que adicionou essas colunas novas, ele está pedindo para fazer algumas coisas, algumas fórmulas. Use as regras abaixo. E aqui ele fala receita bruta. Receita bruta é a quantidade vezes o preço unitário. Será que a gente consegue fazer essa fórmula? Vamos ver. Receita bruta é a quantidade vezes o preço unitário. Essas duas colunas, uma vezes a outra. Para a gente fazer fórmulas simples no Excel, como multiplicação, sempre começamos com o igual. Qualquer tipo de fórmula no Excel você vai usar o igual, não importa. Se é uma fórmula simples, difícil, demorada, rápida, sempre usa igual, sempre, isso é regra, tá, pessoal? Usou fórmula, é igual, começa com igual, sempre. Para o Excel entender que você está fazendo uma fórmula, uma função. Nesse caso, multiplicação é simples de fazer, porque é uma matemática mais rápida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade, clica na quantidade, asterisco, que é o símbolo do teclado, estrelinha, jogo da velha, para você poder multiplicar pelo preço unitário, que é a próxima célula que você clica. Dentro da célula, a gente já consegue ver o que foi selecionado. Ó. Então, ele me mostra em azul que foi selecionada a célula em azul. Em vermelho, a célula vermelha. No caso, quantidade, já até mostrou o nome aqui dentro. E o preço unitário fica como preço unitário. Então, ele mostra para você a coluna que você usou. Enter. O legal da tabela também, pessoal, quando a gente dá um Enter, ela já puxa para você a fórmula para baixo, para todas as linhas. Ó. Então, é mais um benefício da tabela. Assim você não precisa ficar fazendo linha a linha a mesma fórmula. E aqui também já está certo, a receita bruta já está em dinheiro, moeda. Pronto. Agora, voltando nas informações, eu preciso fazer o custo total. E nesse caso é a quantidade vezes o custo unitário. Então, algo bem parecido. Vamos lá. Igual quantidade vezes custo unitário. Enter. Pronto. Já está tudo certinho também. Viu como é que é rápido fazer fórmula no Excel quando a gente tem tabela? Vamos voltar nas informações. Lucro bruto. Lucro bruto é a receita bruta menos o custo total. Receita bruta menos o custo total para calcular o lucro bruto. Então, basicamente, a gente criou duas colunas, receita bruta e custo total. Agora a gente vai usar essas duas novas colunas para poder calcular o lucro bruto. Sendo o lucro bruto igual receita bruta menos é o sinalzinho de menos, tracinho, custo total. Enter. Beleza, pessoal. Então aqui a gente já tem também o custo total para cada venda, né, para cada produto. E agora a margem. Tem várias maneiras diferentes de se calcular a margem. Tem pessoas que calculam a margem sendo
venda menos custo, tudo isso dividido pela venda. Tem pessoa que usa simplesmente venda ou custo dividido pela venda, menos 1, enfim. Tem várias metodologias, tá? Vamos ver como que esse exercício está nos pedindo. Lucro bruto dividido por receita bruta. Lucro por receita, lucro por receita. Vamos lá. Então aqui, pessoal, margem é igual lucro bruto. E aí, como que a gente faz divisão no Excel? Agora você usa a barrinha deitada para a direita. Divisão. Lucro bruto dividido por receita bruta. Enter. Opa, que números grandes, né? 0,24552429,7. Muito grande esses números. Tem outros números que parecem até uma dízima periódica. São infinitos, basicamente. O que é para a gente fazer nesse caso? Transformar em porcentagem. Como é que eu sei? Porque lá em cima do exercício ele já tinha pedido. Ele falou basicamente para corrigir cada coluna. Porcentagem é porcentagem, dinheiro é dinheiro, data é data. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou clicar em toda a coluna R para selecionar toda a margem. E agora, pessoal, aqui no geral ou aqui embaixo, tanto faz. Dá para abrir pelos dois caminhos. Eu vou escolher porcentagem. Pronto. Agora eu já consigo ver, ó, a porcentagem de venda de cada pedido, de cada produto, de cada linha. Tudo certinho, tudo calculado aqui para mim. Então conseguimos finalizar mais uma etapa. Já fizemos a etapa 1, a etapa 2 e agora, vamos lá, etapa 3. Buscar informações auxiliares. Essa eu quero ver, hein? Aqui é um pouquinho mais avançado do que a gente fez até agora. Na aba base, crie 2 novas colunas. Nossa, mais 2. Porcentagem de comissão e valor da comissão. Utilize a aba vendedores para preencher essas novas colunas. Interessante, hein? Vamos lá. Vamos começar por criar as colunas novas. Porcentagem comissão e valor da comissão. Indo aqui para o final, na próxima coluna eu coloco porcentagem comissão, Enter. E na próxima, valor da comissão. Enter. Beleza, vamos clicar na divisão de uma coluna com a outra, 1, 2, para aumentar um pouco. E agora deu problema, não consigo ver a última coluna. Como é que eu faço? Lá no final do Excel, nesse rodapé, tem essa barrinha de rolagem. Você pode arrastar ela para a direita ou para a esquerda, para poder visualizar mais informações. Agora indo aqui na última coluna, 1, 2, pronto. Já consigo visualizar, pessoal, ela de forma completa. Ó. E o que a gente precisa fazer nessas 2 novas colunas? Vamos verificar. Precisamos agora utilizar a aba Vendedores para preencher essas novas colunas. Aqui na aba Vendedores, bom, tem algumas informações. Então precisamos descobrir essas informações para utilizá-las lá na outra aba. E olha o que a gente tem aqui, o nome dos vendedores, esquema de comissão e um exemplo prático. Bom, então os vendedores são estes daqui, Carla, Rafael, Mariana, Bruno, Fernando e Lucas. E o esquema de comissão é este. 2% se a venda for até R$500. 2,5% para até R$1.000. 3% até 2.000 e 3,5% vendas acima de R$2.000. Então, quanto maior for ali a venda, maior vai sendo a comissão também, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, etc. Então, basicamente, a gente precisa verificar quanto que foi esses valores para poder retornar uma porcentagem de comissão. Exemplo, aqui na base, vamos pegar a primeira linha. Digamos que a primeira linha apresente um valor de comissão de 3%. Eu tenho que vir aqui e preencher esses 3%, etc, etc, etc. Mas como que a gente pode resolver esse problema, pessoal? Porque olha o tanto de linha que eu tenho aqui. Dá pra gente fazer linha por linha? Sim, claro que dá. Porém, vai demorar pra caramba, né? Você vai ficar o dia inteiro fazendo essa linha por linha. Então, a maneira mais inteligente, mais fácil, rápida da gente resolver esse problema é utilizando uma fórmula chamada de fórmula C, nesse caso, fórmula C. O que a gente pode fazer? A fórmula C é uma fórmula que nos ajuda a automatizar tarefas. Então, basicamente, com essa fórmula C, a gente vai falar para ela que se a venda for até R$500, então escreva 2%. Se a venda for até 1.000, escreva 2,5%. Se a venda for 2.000, 3%, etc, etc, etc. Então, a gente cria estas faixas de comissão dentro da fórmula C. E só para a gente ter certeza, vamos ver aqui o exemplo e para como aplicar essa comissão, certo? Venda de R$1.500, custo 575, lucro 925. R$925 cai na faixa de 2,5, tá? Por quê?
925 cai na faixa de 2,5. Vamos ver. Olhando aqui, pessoal, aonde que o 925 se encaixa? Nessa regra, né? Ele é maior que 500, então já passou. Mas ele vai até 1.000. Então é isso, ó. Cai nessa faixa de 2,5, tá? Beleza. Aqui tá falando venda, né? Mas aqui tá considerando lucro bruto. Mas enfim, vamos considerar aqui o que tá mostrando o exemplo. É porque por aqui não fica tão simples de entender, certo? Então, ó, 2,5% é porque o valor ali, o lucro, é de R$ 925 reais. Então tá na mesma faixa, certo? Temos que usar então o lucro bruto para verificar a comissão, o esquema. 2,5%, 3% e assim vai. Depois que a gente achou essa faixa de comissão, o que a gente vai fazer? 2% de comissão sobre os R$ 925 reais gera R$ 23 reais de comissão, tá? Aí a gente calcula, multiplica um pelo outro. Então é basicamente o exemplo que eu dei, né? Vamos pegar aqui o lucro bruto e a partir desse lucro bruto calcular esta comissão. Achou a porcentagem da comissão, as faixas? Aí sim a gente calcula o valor em si, em dinheiro. Bom, vamos lá fazer, pessoal, igual a fórmula C que eu falei. Igual, sempre, lembra? Igual. Vamos usar a fórmula SE. Clica 2 vezes nessa fórmula para selecionar. 1, 2. Teste lógico é a primeira coisa que essa fórmula C nos pede. Teste lógico. É a verificação que a gente vai fazer, a automatização. E nesse caso, a minha automatização vai ser o seguinte, ó. Se o lucro bruto que eu tenho aqui, ele for menor, igual, ou seja, ele pode ser tanto menor quanto igual, ou seja, até R$ 500 reais. Se ele for até R$ 500 reais, ponto e vírgula, eu quero retornar o quê? 2%. Então a gente coloca, pessoal, 2 e o símbolo de porcentagem, 2%. Ponto e vírgula. Caso não seja 2%, é porque aquele valor está em outra faixa de comissão. E eu tenho que continuar colocando essas regras aqui dentro. Então vou colocar mais uma fórmula SE, C. Vou clicar 2 vezes nela, 1, 2 para selecionar. E o teste lógico agora vai ser, se o lucro bruto, ele for menor ou igual a R$ 1.000, ponto e vírgula, então ele vai estar em que faixa? 2,5%. Ponto e vírgula. Continua, SE. Clica 2 vezes, 1, 2. Se o lucro bruto, agora, ele for, pessoal, menor ou igual a R$ 2.000, ponto e vírgula, ele vai se enquadrar em 3% de comissão. Ponto e vírgula, vamos continuar. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal, olha só. Se não for 2%, se não for 2,5%, se não for 3%, só pode ser 3,5% de comissão, já está na última faixa. Então já vamos colocar direto esse último número aqui. 3,5%. Fecha parênteses. Tá vendo que ainda está aparecendo essa caixinha aqui? Então fecha parênteses mais uma vez. Fecha mais uma vez. Pronto, Enter. Beleza, pessoal. Aqui calculou para a gente todas as comissões, porém tá tudo formatado como moeda, como dinheiro. Vamos pegar toda essa coluna S e colocar ela em porcentagem. Tanto por aqui embaixo ou aqui por cima, porcentagem. Beleza? 3%, 2%, 2,5%. Vamos até ver se está certinho. Vou pegar esse daqui que deu 3,5%. Por quê? Porque o valor bruto é 2,4, né? 2.400. Se a gente verificar, 2.400... 2.400 está acima desse aqui, né? Então é 3,5, certo? 3,5. É isso mesmo que deu? 3,5? É isso mesmo, está certo. Perfeito, funcionou, pessoal. Agora o valor da comissão é bem fácil. Vai ser igual a comissão vezes asterisco o lucro bruto. E dá um Enter. Foi justamente igual o exemplo, né? Seguindo o exemplo. Enter. Beleza, lá. R$ 34,00, R$ 9,00, R$ 15,00, R$ 5,00, R$ 84,00, etc, etc, etc. Por que eu acho que no exemplo ele mostrou o lucro bruto ao invés de receita bruta? Porque muitas vezes, pessoal, tem a questão da margem do produto. Exemplo. Um produto, ele custa... Só para te dar ideias e como é que às vezes o entrevistador está pensando, a pessoa que vai pedir para você fazer uma análise pensa... Só para te dar ideias, exemplos de análises. Isso é bom, tá, pessoal? Um produto, ele custa, olha só, custa R$100. Só que você vendeu ele por 110. Você concorda que o lucro foi apenas R$10 para a empresa? Pois é. Mas digamos que a sua comissão seja 10% sobre o valor de venda. Nesse caso, se você vendeu por 110, a sua comissão vai ser R$11. Olha que curioso. Você está ganhando mais dinheiro que a empresa. Você ganhou R$11 de comissão. Só que a empresa só ganhou 10.
Não, professor, como assim a empresa só ganhou 10? A empresa ganhou 110. Não, a empresa comprou o produto por R$ 100. Ela comprou, ela gastou dinheiro, R$ 100, para ter um produto de 110. Ou seja, ela gastou 100 e retornou 110. O lucro dela é só R$ 10 e o seu está sendo 11. Então por isso que eu acho que nesse caso não foi considerado o valor de venda, e sim o lucro final. A partir do lucro é que foi gerada a comissão. E sim, tá, pessoal, isso é uma metodologia que pode ser usada em algumas empresas, principalmente em valores muito altos. Geralmente é usado dessa forma e até às vezes para estimular uma margem maior de venda, tá bom? Tô te dando esses insights, por quê? Porque às vezes na hora que você for fazer uma análise, for analisar alguma coisa, você começa a desenvolver às vezes um senso crítico um pouquinho mais apurado, e é interessante isso. Não só, às vezes, fazer, aprendi assim, vou fazer assim. Não, opa, peraí, deixa eu pensar, será que faz sentido? Será que é isso mesmo que a empresa gostaria de ver? Será que é isso que o meu gestor gostaria de analisar? É interessante termos essa ideia, essa noção. Mas enfim, você faz o que você achar melhor, tá bom? Só tô dando ideias do que eu faria, enfim. 4. Aplicar formatação condicional. Resolvemos o 3. Tudo bem? Por isso que eu tô indo pro 4 aqui já. Na aba base, aplique formatação condicional. E o que seria formatação condicional? É uma ferramenta do Excel também, que pinta as células, as linhas, as colunas de forma automática. Troca a cor. Verde, vermelho, azul, dependendo do valor. Destacar margens abaixo de 15%. Tudo bem, então vamos lá. Aonde que a gente tem as margens, hein? Aqui, ó, margens. Pediu para destacar o que é abaixo de 15%. Tem várias maneiras de fazer isso, tá, pessoal? Mas como que eu faria? Eu iria selecionar toda a coluna, mas cuidado, tem um detalhe muito importante aqui. Quando você seleciona toda a coluna, até a última linha do Excel é selecionada, inclusive as linhas vazias. E se eu falar que eu quero formatar, pintar, destacar, tudo que é menor que 15%, as linhas vazias também vão ser consideradas. Porque o Excel meio que entende assim, opa, não tem nada, então é zero. E zero é menor que 15%, então ele vai pintar tudo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou aplicar uma formatação só dentro da coluna da margem. Certinho. Como é que eu faço isso? Eu posso clicar e selecionar todas as margens, ou quando você passa o mouse por cima ali do cabeçalho, você está vendo uma setinha preta apontando para baixo? Vai com calma, porque você vai ver essa setinha. Tem a setinha que quando você clica na coluna inteira, para selecionar tudo, mas tem a setinha que aparece no cabeçalho. Opa, aqui, ó, pronto. Aí você vai acabar selecionando não o cabeçalho, mas os valores que estão aqui embaixo. Se aconteceu isso é porque você fez certo. Se não aconteceu, faz de novo, aplica fora e tenta de novo. Só os valores. Pronto. Aí você vem aqui, página inicial, formatação condicional. E no meu caso, pessoal, eu vou usar regras de realce das células. E então é menor do que. Olha que legal, já tem uma regra pronta para nos ajudar com isso. Números menores, iguais, maiores. É menor do que. E aí, dentro dessa caixinha, eu vou colocar aqui na fórmula 15%. Por quê? Porque todo número que for menor que 15% vai ser destacado. Destacado de que cor? Bom, não especificou, não falou se é verde, se é vermelho, se é azul, amarelo, preto, branco, enfim, não falou nada. Então eu posso usar a cor que eu quiser? Posso. Porém, pessoal, dentro do meu entendimento, ó, vamos lá, pensar de forma crítica. Geralmente margem vermelha não é uma coisa boa. É margem baixa, certo? Não é uma coisa boa. Geralmente uma margem alta é algo bom. Margem baixa é algo ruim. E geralmente na análise de dados usamos cor vermelha para indicar algo ruim. Então nesse caso eu vou usar aqui um vermelho. Por quê? Porque é um alerta. É igual o sinal de trânsito. Vermelho é para parar, verde é para seguir. E assim vai, tudo bem? Então geralmente é usado essas cores. Se você quiser usar outro padrão, fica à vontade, tá? Vou colocar aqui então vermelho para 15%. Ok. Será que funcionou? Vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho. Opa, funcionou. 14% fica vermelho. Vamos ver mais um. 14, 14, 12. É isso aí. Poucas margens, mas pintou de vermelho, isso que importa. Além disso, pessoal, está pedindo aqui, ó, aplicar escala de cores na coluna lucro bruto. Escala de cores é uma modalidade da formatação condicional, é um estilo de formatação, um estilo de pintura que automaticamente pega e classifica os valores em baixos, médios e altos. E aí aplica uma escala de cor. Exemplo, o maior valor fica verde, o do meio fica amarelo e o menor fica vermelho. É um tipo de escala de cor. E está falando para usar isso no lucro bruto. Então vamos lá, aqui na base, eu vou pegar tudo que é lucro bruto, que é essa coluna aqui, vou clicar
novamente para selecionar apenas os números e usando a formatação condicional. A ferramenta que foi solicitada agora, pessoal, é a escala de cores. Quando você passa o mouse por cima da escala de cores, você já consegue escolher o tipo de escala que você quer. Ó. Tem vários tipos de escala, você pode escolher o que você gosta, o que faz sentido. Porém, pessoal, eu vou seguir aquele padrão que eu falei. Inclusive é o primeiro do Excel. Ó. O maior valor é verde, o do meio é amarelo e o menor é vermelho. Vou clicar nessa escala aqui e automaticamente todos os grandes valores ficam de verde e os menores ficam de vermelho. Assim fica fácil. Ó. Você bate o olho, vermelhão é porque é um valor pequenininho. E se tiver um verde bem forte, como esse daqui, é porque é um valor bem maior. Então conseguimos finalizar essa etapa 4, a 1, a 2, a 3 e a 4, agora já está quase acabando. A gente já está na etapa 5, que é a tabela dinâmica. E, na minha opinião, tabela dinâmica é uma das ferramentas mais importantes do Excel. Então, se você pudesse aprender só uma coisa no Excel, tabela dinâmica seria elas. Quando eu falo uma coisa, é uma coisa mesmo. Exemplo, você vai aprender a fazer fórmula no Excel ou tabela dinâmica? Tabela dinâmica. Eu prefiro, tá? Se fosse escolher só uma coisa. Agora, se você puder aprender tudo, aprende tudo que é melhor, né? E nessa última análise, o pessoal está pedindo para que façamos na aba Análise Dinâmica, que seria essa última aba da nossa planilha, que hoje está vazia, não tem nada. Está pedindo para criar tabelas dinâmicas. Tabelas dinâmicas é uma ferramenta do Excel. Receita bruta por região, lucro bruto por região, margem média por região, comissão total por vendedor e aplicar a todas as análises uma única segmentação de dados, mais uma ferramenta, que é um filtro com botõezinhos, para filtrar os valores por mês. Pessoal, mais um benefício de usar tabela no Excel. Tabela, sim, eu estou falando disso daqui, ó, dessa tabela. Mais um benefício de usar tabela. Sabe qual que é? Quando a gente tem uma tabela, é muito fácil de usar tabela dinâmica no Excel. E a tabela dinâmica nos ajuda a analisar essa tabela aqui. Mas como? Da seguinte maneira, e se eu te perguntar o quanto que o smartphone 3 vendeu? Como é que você resolve esse problema? Você tem que fazer fórmula, tem que fazer um monte de análise. Com a tabela dinâmica é muito fácil da gente descobrir o quanto que o smartphone 3 vendeu. Por quê? Porque ela consegue resumir as informações da maneira que você quiser. Como exemplo, resumir por produto e por valor total. Pronto, aí eu vou ter cada produto e o quanto que cada um vendeu. Ou ainda, eu quero saber por mês, janeiro, fevereiro, março, abril, o quanto que cada região, cada vendedor, por cada categoria, vendeu em quantidade, em lucro, em comissão, e assim vai. Dá para fazer, pessoal. Então a tabela dinâmica é muito interessante de usar. É uma mão na roda. Bem mais tranquilo de usar do que fórmulas e funções. Não precisa ficar decorando um monte de coisa. E aqui nesse caso está pedindo para criar a tabela dinâmica mostrando, primeira coisa, receita bruta por região. Beleza, receita bruta por região. Vamos lá. Como que eu faria isso daqui? Eu iria clicar na nossa tabela, qualquer lugar, só você selecionar qualquer coisa. Clica, assim, é normal. Aí você vem aqui em cima no inserir e então tabela dinâmica. Só que cuidado, porque quando o Excel abrir essa janela aqui para você, tem duas opções. Nova planilha e planilha existente. Se eu clicar em nova planilha, o Excel ele vai criar para mim uma nova aba lá no rodapé. Mas não é para fazer isso. Por quê? Eu preciso inserir a tabela dinâmica na aba que já existe. Ó, planilha existente, setinha para cima, venho, pessoal, aqui, ó, análise dinâmica. E clico em qualquer lugar, como célula B3. Setinha para baixo e ok, pronto. Então, eu inseri uma tabela dinâmica justamente na aba que foi pedida. Agora, o que eu posso fazer? Criar, montar a minha análise. E a análise pedida é receita bruta por região. Então, o que eu posso fazer? Aqui na direita, eu consigo ver cada coluna da minha tabela. Data, mês, número do pedido, cliente, região, estado, etc, etc. Cada informação está mostrando aqui para mim, igual eu tenho na minha tabela. Coluna por coluna. E aqui embaixo eu tenho as áreas, os campos, que são os filtros, linhas, colunas e valores. Basicamente, eu preciso pegar uma informação aqui da tabela dinâmica e arrastar aqui para baixo nos campos. Então, como está pedindo o lucro bruto, por região, eu posso pegar a região, clico seguro e arrasto e solto dentro das linhas. Por que linhas e não colunas? Porque linhas, o Excel vai listar cada região numa linha nova. E eu acho que fica mais organizado. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Agora eu quero ver o quê? O lucro bruto. Então eu pego o lucro bruto, pego ele que está, cadê? Lucro bruto. Clico seguro, arrasto e solto nos valores. Por que nos valores?
porque é o valor que vai totalizar essas informações. Tudo que é quantidade, dinheiro, etc. E aí a gente consegue, linha a linha, ver esse lucro bruto. Assim eu consigo saber, pessoal, que o maior lucro bruto é sudeste, o menor é norte, não, centro-oeste, enfim, tá tudo organizado aqui essas informações, ó. E o total é 98 mil de lucro bruto. Justamente o que foi solicitado essa primeira informação. Opa, peraí, receita bruta, pessoal. Nossa, confundi. Eu fiz o lucro bruto. Mas, ó, lucro bruto é a segunda informação que está sendo pedida. Tudo bem, né? Enfim. Mas, já que eu errei não, né? Eu só adiantei uma análise. E aí, como é que a gente corrige uma análise que foi feita? Digamos que não é lucro bruto, e sim receita. Como é que eu troco? Volta lá na tabela dinâmica, clica aqui dentro dela e você vai pegar o valor, clica nele, remover. Pronto. Aí você zera o valor, tá vendo? E agora você vai pegar a receita, que é o que a gente precisa, clica, segura e solta e coloca lá de novo nos valores, ó. Agora sim, pessoal, agora a gente tem a receita bruta e não o lucro bruto. Pronto. Consegui então fazer o primeiro, receita bruta. Mas agora eu preciso fazer o que eu já tinha feito. Lucro bruto por região, que é a segunda coisa que está pedindo aqui. Então vamos lá, eu posso voltar aqui na minha tabela, inserir de novo uma tabela dinâmica na planilha existente, setinha para cima. Venho nas análises dinâmicas e eu sempre gosto de colocar tabela do lado de tabela. Setinha para baixo e ok. Agora, pessoal, nessa tabela dinâmica 2, basicamente vai ser as mesmas informações, porém região e lucro bruto, né? Então vamos lá. Região, pego, coloco nas linhas e lucro bruto, coloco nos valores. Bom, então aqui a gente já tem duas análises, ó. Receita de um lado e lucro bruto do outro. Olha como é que é fácil de fazer análises utilizando tabela dinâmica. Me diz aí, você conseguiria fazer a mesma coisa usando apenas fórmulas e funções no Excel? Dá para fazer, pessoal, mas não é tão simples, fica mais difícil, mais trabalhoso, demora mais tempo. Agora, voltando nas informações, temos margem média por região. Margem média por região. Beleza, vamos lá calcular essa margem média. Volto na base, vou inserir mais uma tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, já fizemos isso várias vezes, né? Análise de tabela dinâmica, e aqui do lado, clico, setinha para baixo, ok. Eu quero agora, pessoal, por região a margem média. Vamos pegar de novo a região, clico, seguro e solto nas linhas. E agora eu vou ver a margem média, que está aqui, ó, margem, pego, seguro e solto nos valores. Bom, aqui tem um detalhe curioso. Olha só o jeito que está mostrando as margens. Nossa, que bom, em 1000% de margem. Nossa, vendeu um valor alto, né? Não, pessoal, está errado isso daqui. Não dá para sair somando margem, porque senão realmente vai ficar um valor alto. O certo é tirar a média. Por quê? Porque eu vou te mostrar aqui um exemplo. Ó. Digamos que você está vendendo um produto e vendeu ele por 10% de margem. Depois, numa outra vez, você conseguiu vender por 20% de margem. E numa outra vez, você vendeu ele por 10% de margem de novo. E aí? Qual que é a média das margens que você vendeu? A margem média. Seria 10 mais 20, 30, mais 10, 40% de margem? Nossa, que bom, hein? 40% de margem. Não, não é 40% de margem, não. A média, pessoal, é diferente. A gente tem que tirar a média desses valores. Média, não é a soma. Média. 10 mais 20 dá 30, com 10 dá 40. Dividido por 3, vai dar ali mais ou menos uns 12,5%, 13,3333%, enfim. Então é justamente isso, a gente tem que tirar a média dessas margens, e não a soma. Como é que eu mudo, então, de soma para média? Lá mesmo nos campos, onde tem margem, você clica nesse valor e vem em configuração do campo do valor. Porque ao invés de usar uma soma, você pode optar por usar uma média. E ao clicar no OK, pronto. A média já foi atualizada. Ó. Então agora a gente sabe a média de margem para o sudeste, para o sul, para o norte. E algo interessante da tabela dinâmica é que ela nos ajuda muito mesmo a fazer análises. Inclusive aqui eu consigo ver que o maior lucro bruto foi o sudeste, ó, com 46 mil. Porém, isso não quer dizer que ele teve a melhor margem. Não, porque ele teve a pior margem de todas. 26%. A melhor margem foi o nordeste. Melhor, pior, enfim. Então a gente consegue analisar o melhor valor bruto de venda, a melhor margem e etc. Não é porque está vendendo muito que está bom, porque olha a margem está baixa. Então daria para aumentar um pouco a margem. Às vezes uma margem maior, mesmo vendendo menos, pode ser algo melhor do que vender muito com margem baixa. Então, enfim, tabela dinâmica nos ajuda para isso, fazer análises,
resumir as informações. Continuando, pessoal, agora comissão total por vendedor. Então vamos lá, adicionar mais uma tabela dinâmica e dessa vez a gente precisa analisar a comissão total por vendedor. Mais uma vez eu venho aqui do lado, clico, setinha para baixo, ok. Vou arrastar o Excel um pouquinho para a direita. E vamos pegar primeiro os vendedores. Clica, segura, arrasta e solta nas linhas. Já conseguimos ver cada vendedor e a comissão total em dinheiro, né? Valor da comissão. Então pego o valor da comissão, clico, seguro e arrasto para os valores. E a gente pode ver que é uma soma, não é uma média, é uma soma, isso mesmo, valor total. Agora, pessoal, a gente consegue ver que o vendedor que mais teve comissão foi esse daqui, ó, Rafael, 560. Não, foi o Bruno, 563, ó. Enfim, fica um ranking aqui bem interessante. Finalizamos de usar a tabela dinâmica. Então, quando a gente clica numa célula qualquer, o painel aqui lateral ele some. Quando clica na tabela, ele aparece. Assim a gente consegue ganhar um pouco mais de área no Excel. E não acabou, só tem mais um último detalhe. Aplicar a todas as análises uma única segmentação de dados para filtrar os valores por mês. Isso é muito interessante, pessoal, é muito útil sempre que você está usando, fazendo tabela dinâmica no Excel. Porque se eu te perguntar o seguinte, beleza, o Norte teve receita bruta de R$34 mil, mas quanto que foi a receita no mês de março? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Fica algo mais complicado. Então, aí que vem a ideia de utilizar filtro, tabela, segmentação de dados. Filtro, segmentação de dados. Para poder filtrar só o que você precisa. Nesse caso, eu tenho que clicar na minha primeira tabela dinâmica ou na segunda, tanto faz. Tem que clicar em alguma tabela dinâmica. Porque aqui em cima vai abrir um painel novo para você, ó, análise de tabela dinâmica. E um pouquinho aqui ao meio você tem inserir segmentação de dados. É essa ferramenta que a gente vai usar. Clicando nessa janela, podemos escolher qualquer coluna da nossa tabela para ser usada como filtro. E no caso eu vou usar os meses. E então clicar no OK. Agora, pessoal, se eu clico em janeiro, me mostra os valores apenas de janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Então em março a região norte vendeu R$1.200. Já consigo filtrar por mês. Só que tem um detalhe, o enunciado fala para a gente aplicar essa caixinha, esse filtro, essa segmentação de dados para todas as tabelas ao mesmo tempo. Mas agora não está funcionando. Então como é que a gente resolve esse problema para conectar uma segmentação de dados com todas as tabelas dinâmicas que a gente tem? Você vai clicar com o botão direito nessa segmentação de dados e vai vir em conexões de relatório. E aqui você vai marcar cada tabela dinâmica que você tem e clicar no OK. Pronto. Já está funcionando, pessoal. Agora, como você pode ver, a gente consegue filtrar todas as tabelas dinâmicas de uma vez só e assim especificar e ver mês a mês o quanto de comissão que o vendedor teve, a margem média, etc, etc, etc. Então eu espero que essa resolução dessa prova que possa te ajudar muito numa entrevista de emprego, num teste de Excel. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.